igreja. Boa noite. Bom, eu fui convidado para dar continuidade ao nosso estudo sobre as doutrinas fundamentais e o pastor pediu para eu falar sobre a doutrina da adoção, que eu falei um pouco na pregação de domingo passado, né? Então, um grande privilégio estar aqui no púlpito mais uma vez. Vamos orar para a gente começar esse estudo. Pai amado, graças te damos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos ensinar, Senhor, a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Teu Espírito, Senhor, que inspirou o autor bíblico a escrever, que ele possa nos iluminar agora, nesse momento de estudo, e que essas verdades fiquem gravadas nos nossos corações, para que nos momentos oportunos possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei domingo passado, nós somos filhos da reforma. O que quer dizer isso? Que a gente repete muito aquilo que a reforma protestante falou. A reforma protestante deixou um legado para a gente, como protestante, como evangélicos, e a gente fala muito disso. E a reforma protestante falou muito sobre a doutrina da justificação. Até porque era uma doutrina muito controversa na época, diferente da doutrina da adoção. Então, houve de fato uma necessidade de falar mais daquilo que era controverso, vocês concordam? Aquilo que não tinha tanta dificuldade, que os cristãos entendiam bem, que não tinha tantas heresias envolvendo essa doutrina, eles não falavam tanto, não havia necessidade. Eles focaram nas coisas que tinham bastante controvérsias. E na época, lá com Lutero, a Igreja Católica, ela passava um entendimento de que Deus era um grande carrasco, né? Era aquele grande juiz que ia te condenar de qualquer jeito. E Lutero, como vocês bem sabem, a gente viu aqui no filme, era um cara muito perturbado pelo fato dele achar que ia ser condenado por Deus. Então ele até chega a confessar lá pro padre que é superior a ele, que ele não gostava de Deus. Ele falava, eu sei que isso é um absurdo, eu sei que Deus vai me castigar por isso, mas eu não consigo amar Deus, eu não consigo estar diante de um Deus que só me castiga, que só quer o meu mal, que só quer me punir. E o padre, ele não consegue dar uma resposta muito assertiva para ele. E Lutero, como a gente viu também nos nossos estudos, relembrando aqui para quem não sabe, ele não tinha contato com a Bíblia, não tinha contato com o Novo Testamento. Ele era um cara que gostava muito de estudar e já dava aula e já pregava. Mas naquela época, a Bíblia era uma coisa assim, extremamente rara. Poucas pessoas tinham. Só alguns locais do clero da Igreja Católica que tinha. Então esse padre, que é superior a Lutero, o que ele faz? Ele envia Lutero para fazer um doutorado. E nesse doutorado, ele tem a oportunidade de encontrar o Novo Testamento para ler. E durante seus estudos lá em Romanos, ele encontra aquele texto lá de Romanos 1, né, de que o justo viverá pela fé. E ali o Espírito Santo ilumina o coração dele e a mente dele para entender que Deus não era aquele grande juiz, aquele grande carrasco. E a partir daí ele começa a reforma protestante. Então, essa doutrina da justificação, de que o justo viverá pela fé, foi falada, e a doutrina da adoção ficou de lado. E a gente foi perdendo muito com isso. Inclusive, os teólogos que vieram logo após a reforma protestante, que foram os puritanos, eles deram a mesma continuidade, não falaram tanto sobre a doutrina da adoção, mas falaram muito sobre a doutrina da justificação. Eu trouxe até aqui um texto de uma teologia sistemática puritana, que diz assim,
Os puritanos têm sido criticados por sua suposta carência de ensino sobre a adoção, ou seja, a doutrina bíblica de que todo verdadeiro cristão é um filho adotado por Deus. Na obra clássica O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, o capítulo intitulado Filhos de Deus, que no demais é um capítulo brilhante, afirma que o ensino puritano sobre a vida cristã, que é tão robusto em outros aspectos, destaca-se por sua deficiência quanto à adoção. De modo análogo, no artigo sobre adoção, que nos outros aspectos é excelente, Errol Rouse, que é outro escritor puritano, que escreve uma biografia sobre os puritanos, afirma que os puritanos quase nada fizeram para explorar essa verdade, com exceção de uns poucos parágrafos aqui e ali. Declarações como essas promovem o conhecido comentário de que a adoção é o aspecto negligenciado na Ordo Salutis dos puritanos, ou seja, na doutrina da salvação pelos puritanos. Aí esse teólogo aqui, que é o Joel Bick, que escreveu essa teologia sistemática, né, ele vai defender que, na verdade, os puritanos escreveram muita coisa sobre a adoção, só que acabou se perdendo, e hoje, para achar isso é muito raro, mas que eles poderiam até escrever mais. Ele vai dizer assim, a gente não escreveu pouco, escrevemos bastante coisa, mas poderia ter escrito mais. E o pouco que a gente escreveu, entre aspas, né, ficou perdido. E como eu disse, né, essa doutrina é uma doutrina muito simples de entender. Não tem tantas controvérsias, então isso acabou ficando deixado de lado. Só que por essa doutrina ter sido esquecida, entrou uma heresia muito grande na igreja, contrária a essa doutrina, que a gente vai ver daqui a pouco, né, conforme a gente for estudando aqui, que foi no século passado, essa doutrina muito forte. E essa doutrina do século passado deu a sua continuidade nos nossos dias, hoje, com uma outra doutrina também muito forte, que a gente vai ver daqui a pouco. Se eu esquecer, vocês me lembrem, tá, gente? De falar sobre isso. Então, como eu disse, né, essas doutrinas, elas foram colocadas assim, a adoção foi pouco falada e a justificação muito falada. Vamos ler 2 textos aqui sobre a justificação, para depois a gente começar a explorar melhor o que seria esse tema. Romanos 8, 13 ao 17. Romanos 8, do 13 ao 17. Vou ler aqui na NVI. Todos acharam? Então vou ler. Diz assim a palavra de Deus: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E o outro texto que eu vou ler é o Efésios 1, do 3 ao 14. Foi o mesmo texto que eu cheguei a ler na pregação, e eu até li na versão Almeida Revista e Corrigida, e muita gente ficou sem entender. Eu sempre, quando eu vou pregar ou dar um estudo, eu prefiro optar por essa versão NVI, que é mais fácil de entender. Só que como eu vim direto do retiro, eu estava com minha Bíblia de aplicação pessoal, que é a versão Almeida Corrigida. E eu já preguei nela mesmo, nem me atentei. E tinham várias crianças aqui que, pelo que eu entendi, o culto delas foi aqui, e elas tinham que fazer até um trabalho, e eu comecei a ler várias palavras assim super difíceis, que elas não entenderam nada, inclusive alguns adultos também não entenderam. Então, eu vou ler aqui dessa vez na NVI, Efésios 1, do
3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui estava escrito beneplácito, né? Poucas pessoas conheciam essa palavra, as crianças ficaram admiradas com essa palavra. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, eu separei esses dois textos aqui, que falam sobre a adoção. Depois vocês leem novamente, meditem sobre ele, que esses textos são muito ricos. E eu vou comentar algumas coisas, não tem como, pelo tempo que a gente tem aqui, falar de tudo. É uma doutrina maravilhosa e extensa, apesar de simples. Então eu vou tocar em alguns pontos aqui, e se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, quiserem perguntar, vocês estão livres. Isso aqui é um estudo, então pode levantar a mão, pode perguntar, se quiser falar alguma coisa, pode contribuir. Então a primeira coisa que eu queria trazer aqui para os irmãos é a seguinte pergunta, né? Quem aqui, quando criança, ou até quando adulto mesmo, nunca quis nascer numa família rica? Quem aqui, quando criança, se questionou assim, poxa, por que eu não nasci numa família rica? Seria tão bom nascer numa família rica. Tem até aqueles memes, daquelas criancinhas que nascem sorrindo. Vocês já viram esses memes? Eu vou mandar para você, Felipe, depois você projeta lá. Então, as pessoas sempre pensam assim, poxa, seria tão bom nascer numa família rica, né? E ficam pensando, mas será que seria bom mesmo nascer numa família rica? Segundo a Bíblia, se a gente for olhar direitinho, nascer numa família rica é uma provação muito grande. Porque você sendo rico, é mais difícil você reconhecer a Deus, você depender de Deus, ou seja, você ser salvo, né? Por isso que Deus, ele vai falar, Jesus, né, vai dizer que dificilmente o rico vai ser salvo, né? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Por quê? Ser rico é uma provação maior do que ser pobre. Então, Felipe, estou caçando aqui o WhatsApp dele. Pronto, vê se consegue projetar aí. Então, assim, todo mundo já se questionou, já pensou, né, já murmurou, já sonhou quando criança, ficar imaginando, poxa, se eu fosse o filho daquela pessoa rica, do vizinho rico. Esses dias eu estava vendo nos negócios do Google, que eu tenho aqui a reportagem, aí, ó. O filho do rico, quando nasce, descobre que o pai é rico, ó. Cara de tranquilidade, feliz, não vai ter problema nenhum. Pode tirar. Então, tem vários memes desse. Né? E eu estava vendo nas minhas reportagens que aparecem aqui no meu celular, que parece que era a neta do Paul McCartney, que estava com um relacionamento com a filha, o neto do Paul McCartney estava com um relacionamento com a filha do Steve Jobs, eu acho. Aí estava lá assim,
relacionamento de milhões, né? Imagina quanto dinheiro que esse povo não tem, né? Eles têm dinheiro que eles podem gastar, que os filhos, os netos, bisnetos não vai ter dívida, né? É muito dinheiro. E às vezes a gente pensa, por que eu não sou filho do Elon Musk, né? Por que eu não sou filho desse... Mas será que é uma bênção mesmo? E eu vou dizer para vocês que ser filho do rei, do príncipe, do cara mais rico da terra, não está nem perto do que é ser filho de Deus. Em relacionado a tudo que a gente vai receber, né? Tudo que a gente tem, porque o filho do rico, ele recebe uma herança, ele não precisa trabalhar, não precisa nada, já tem tudo, o carro que ele quer, estudar no colégio que ele quiser, fazer tudo o que ele quiser, ele tem tudo. E a gente fica sonhando em ser essa pessoa, e a gente não valoriza a pessoa que nós já somos em Cristo, porque já somos filho do Deus maravilhoso, do dono do mundo, do rei do universo, concordam? E era para a gente estar com a carinha, igual da criancinha lá, rindo à toa, e às vezes a gente fica chorando, murmurando, não sei o que, na minha vida está... Ó céus, como é que é? Ó vida, ó... Igual lá aquele personagem, né? Reclamando de tudo. É para a gente estar rindo à toa, de orelha a orelha. Porque a gente nasceu na família rica, né? A família de Deus, a família do dono do universo, né? E um ponto importante da gente destacar aqui é que vocês podem pensar, mas todo mundo é filho de Deus. Será que todo mundo é filho de Deus? Essa é uma coisa que as pessoas costumam dizer, né? Que, tadinho daquele pessoa ali, ele também é filho de Deus. É filho de Deus. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Abram comigo em João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem tem o direito de se tornar filho de Deus? Apenas os que receberam e creram, não é? Receberam e creram. Se a gente vê o versículo anterior, volta ali, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, Jesus, ele veio para um povo prometido, mas eles não receberam. Aí, próximo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, não são todas as pessoas filhos de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. E você pode até dizer, em certo sentido, que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas como criatura, não como filhos mesmo. Filhos de Deus, apenas aqueles que receberam e creram. E como foi lido agora no versículo anterior, Jesus veio para um grupo específico, só que eles não receberam. E eles, sem receber Jesus, estavam julgando ser filhos de Deus. Então, nem esses que foram escolhidos para serem, escolhidos entre aspas, para serem filhos de Deus, foram, de fato, tornados filhos de Deus. Vou ler mais um versículo que vai concluir melhor isso que eu estou falando, que é o versículo de João 8:41. Aqui Jesus falando para esse povo que ele veio, né, que não recebeu ele. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Aí continua. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Próximo. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Aí continua. Então, esse povo que estava se dizendo filho de Deus, por motivo da religiosidade deles, foi duramente criticado por Jesus. Jesus falou: vocês são filhos do diabo. E todo ser humano, antes de receber a Cristo e crer em Cristo, é filho do diabo, é filho da ira, é filho do pecado. Tem vários textos que falam sobre isso, a gente não tem tempo de explorar, mas depois vocês pesquisem. Então, as pessoas nascem filho da ira. E quando elas recebem a Cristo, creem em Cristo, aí sim elas se tornam de fato filhos de Deus.
E você pode ter nascido num lar religioso, seus pais podem ser cristãos, mas não existe aquele negócio de filho de crente, crentinho é. Porque, como o texto diz, não basta você nascer num lar religioso, você precisa crer. Você precisa, de fato, receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí você se torna filho de Deus. E quando a gente se torna filho de Deus, a gente tem diversos privilégios. Por isso que eu falo que a doutrina da adoção é uma doutrina muito importante, porque ela é um passo além da doutrina da justificação. A gente para na doutrina da justificação, fala da doutrina da justificação, a gente até falou aqui, né? Foi um dos temas dessa série, das doutrinas fundamentais, e agora a gente vai além, porque quando você é justificado, você enxerga Deus como um juiz. Então, Deus, Ele é o juiz, que Ele vem e te absolve, Ele vem e te inocenta, te declara justo. Essa é a doutrina da justificação, Ele vem e te declara justo. Só que a doutrina da justificação, da adoção, vai além. Agora a gente não vai ver Deus apenas como o juiz, mas como nosso Pai. Isso é totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma coisa é o juiz te declarar justo. Agora, o juiz te adotar é uma coisa totalmente diferente. É muito melhor. Como eu cheguei a dar o exemplo na pregação passada, que imagina aquela ilustração, né? Que uma criança, ela entra, rouba lá a casa do juiz, e o juiz pega essa criança e, além de não levar ela lá para o local do menor infrator, ele adota essa criança. Você vê que é uma coisa totalmente diferente. Ele poderia apenas absolver a criança, mas não, ele traz a criança para si e adota e dá tudo o que ele tem para aquela criança. E essa comparação é uma comparação mínima perto daquilo que a gente é diante de Deus. Nós não estamos apenas roubando a Deus, e Deus não é apenas uma pessoa que é igual a criança, vamos dizer assim, está na mesma categoria. É extremamente diferente, né? A nossa ofensa contra Deus é uma ofensa muito maior. Então, sermos adotados por Deus dá a gente diversos privilégios. Então, eu elenquei aqui alguns privilégios para a gente comentar um pouco. Se vocês quiserem falar de outros também, não tem problema, tá? Então, o primeiro privilégio de ser filho de Deus é que, assim como um pai cuida das necessidades dos seus filhos, Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Abram em Mateus 6:32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, essas coisas que está falando aqui, é a questão do vestir, do comer. Se vocês olharem antes, Deus sabe que a gente precisa de alimento, Deus sabe que a gente precisa de roupa, Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa para viver, mais do que a gente. E assim como um pai, ele se preocupa com o seu filho, Deus se preocupa com a gente. Quando a gente é criança, é muito tranquilo, porque a gente não se preocupa com nada disso. A gente não se preocupa se vai ter comida, se não vai ter, porque a gente simplesmente sabe que de alguma forma vai aparecer ali a comida. Os nossos pais vão dar o jeito de colocar a comida em casa. A gente não se preocupa com roupa, não se preocupa com nada. Eu lembro assim que eu comecei a dirigir, eu comecei a atentar para coisas que eu não atentava antes. Eu achava que era muito tranquilo, que eu entrava no carro, saía com o carro e voltava. Só que aí, quando a gente começa a dirigir, então tem que abastecer. Então, antes de você sair, você tem que se preocupar para onde que vai, se lá vai ter estacionamento, se tem que pagar, se o carro está abastecido, se o carro está com água, se está com óleo, se o pneu está cheio, se o step está lá. Várias preocupações que quando você é criança você não tem. Por quê? Essas preocupações são do seu pai, ou da pessoa ali, no caso, responsável, né? Então, a primeira vez que eu fui no shopping de carro,
quando eu voltei da loja, caramba, onde eu deixei o carro? Não lembro, porque eu nunca me preocupei em saber onde que o carro estava. Eu simplesmente ia andando e chegava no carro. Mas eu não sabia que eu estava seguindo meu pai, que meu pai se preocupou em marcar lá, não, estamos aqui no B15, e que é em frente à loja tal. Ele marcou. Então, a primeira vez eu deixei o carro, fui, comprei tudo, quando eu voltei, meu Deus, onde que o carro está? Não sabia. E quantas vezes essas coisas acontecem com a gente, né? Quando a gente começa a passar para a vida adulta, a gente vai vendo que coisas que a gente nem fazia ideia de que tinha que se preocupar, começa a ter que se preocupar. E assim é Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Não precisamos ficar preocupados com nada disso, de que a gente vai comer, se amanhã a gente vai ter uma roupa para vestir, enfim. Deus, Ele está tomando conta de tudo isso, e Ele é nosso Pai, Ele nos ama, e Ele vai prover isso. Se quiserem comentar, podem comentar, tá, gente? Outro privilégio, nos dá presentes. Qual pai que não gosta de dar presente para o filho? Eu não sou pai, eu sou só filho, eu sei que eu gosto de ganhar presente. Mas eu acredito que os pais também gostem de dar presente para os filhos. E Deus, Ele gosta de dar presente para a gente. Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nós, não eu, né, mas vocês que somos pais, gostamos de dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus, né? Deus, Ele vai dar as melhores coisas para a gente, e Ele de fato sabe o que são as melhores coisas. Quantas vezes o pai, bem intencionado, não quis dar uma coisa boa para o filho e acabou dando uma coisa ruim? Quantas vezes um pai, por mais bondoso e amoroso com seu filho, ele também, às vezes, não reteu a mão um pouco por egoísmo? Porque, assim, eu vejo que a nossa geração é uma geração que não quer ter filhos, mas por egoísmo. Porque quando a gente tem filho, a gente tem que abrir mão do nosso tempo, do nosso dinheiro. Então, pô, mas aí eu não posso viajar, mas aí eu tenho que abrir mão da minha faculdade. Aí a minha carreira que está deslanchando agora, eu vou ter que trabalhar menos tempo. Isso tudo é egoísmo, em certo sentido, concorda? Então, às vezes, quando a gente tem um filho, essas coisas começam a ser quebradas. A gente começa a ser mais liberal, não, o filho em primeiro lugar, a gente fica sem comer para dar para o filho. Mas isso, na maioria das vezes, existem algumas exceções, irmãos, porque nós somos pecadores. Às vezes a gente retém um pouco para não dar para o filho. Às vezes a gente não se doa tanto quanto deveria para o filho. Às vezes a gente fica preguiça. Às vezes a gente chega cansado do trabalho e quer ficar mexendo no telefone, quer ver uma série e não dá atenção para o filho. Aí, se a gente tiver dinheiro, né, essas famílias ricas aí, a gente compra vários presentes legais e deixa o filho lá. Compra um parque da Hot Wheels, não sei o que lá da Barbie, não sei, e videogame, e deixa lá. Mas isso é egoísmo. Então, o pai, bem intencionado, compra o presente mais caro. Filho, vai lá na ReHap, que é a loja mais cara que tem, né? Escolhe aí o que você quer. Ele está bem intencionado. Mas, na verdade, aquilo ali, ele está sendo mal. Porque ele está fazendo aquilo, não em todos os casos, mas em alguns casos que eu estou falando, para justamente não ter que ficar com o filho. Então, ele compra o melhor celular, ele compra não sei o que, fica aí jogando aí que eu vou viver minha vida. Deus, Ele não faz isso. Deus, Ele é bom e Ele sabe de fato o que é melhor para a gente. Então, Ele não é egoísta e Ele, mesmo bem intencionado, Ele não corre o risco que nós corremos de, às vezes, mimar muito o filho. Às vezes, a gente quer ser bom demais e a gente dá tudo. E isso é ruim. Deus não mima a gente nesse sentido. Deus, Ele sabe o que é bom e Ele dá o que é bom. Então, quando eu digo que Deus, Ele sabe das nossas necessidades e provê as nossas necessidades é diferente daquilo que a gente quer. Que às vezes, ou diferente também do que aquilo que a gente acha que é a nossa necessidade. Ah, eu necessito de um carro. Eu necessito de um emprego, do melhor emprego possível. Será que você necessita realmente disso? Deus sabe o que você necessita e Ele vai dar. Ele não vai dar o que você quer, Ele não vai dar o que você acha que necessita. Ele sabe o que é bom para você e Ele com certeza vai dar. Ele vai dar sempre boas coisas para você, porque
Ele é o nosso Pai maravilhoso. Amém, irmãos? Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, como eu disse, né, Deus nos dá presente, né, e Ele tem uma herança para nos dar. Deus vai nos dar tudo de bom que Ele tem, né? Então, irmãos, Deus, além de cuidar das nossas necessidades, Ele também ama nos dar presente. Um outro privilégio que eu coloquei aqui é de ser guiado pelo Espírito Santo. Um privilégio de ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:14, que foi um texto que a gente leu inicialmente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como é bom você ter um pai sábio para te orientar. Como é bom você ter ali um guia. Quem nunca pediu conselho para o pai, né? Quem nunca se sentiu refugiado e no momento de ter que tomar uma decisão difícil, correr até o pai ali, ou a mãe também, né? O pai, nesse sentido, né? Os pais, né? O pai e a mãe ali de, mãe, pai, não sei o que fazer, me ajuda. E você receber uma direção, uma orientação. A pior coisa que tem é você estar perdido. Eu já vivenciei algumas experiências de estar perdido. E quando você é criança e fica perdido, é o caos, né? Você acha que nunca mais vai ver seus pais, né? Às vezes você só acha que está perdido. Seu pai está de olho em você, só que você já não está vendo mais ele, e você já fica desesperado, fala, meu Deus, não sei o que vai ser da minha vida. É horrível. E mesmo adulto, a gente está perdido, também é complicado. Eu estava uma vez numa caminhada, fazendo a travessia de Teresópolis para Petrópolis. E estava uma neblina enorme. Enorme, assim, não dava para ver nada. Então, a nossa única orientação era um GPS e uma carta, né, um mapa que a gente tinha. E a gente estava seguindo ali. Daqui a pouco o GPS começou a dar ruim. E o mapa não tinha como saber se localizar muito bem, porque você olhava para frente, não via nada, olhava para o lado, não via nada, olhava em volta, não via nada, não tinha muito bem como você saber onde você estava. E a gente ficou desesperado, pronto, estamos perdidos, vamos morrer aqui todo mundo, tinha um grupo, né? E pronto, vamos morrer todo mundo aqui. Por sorte, Deus, né? Tinha um sargento lá experiente, que estava também responsável pela caminhada, que ele já tinha feito aquilo ali várias vezes. E ele falou assim, ó, guarda a carta, guarda o GPS e vem comigo que eu vou tirar a gente daqui. Aí ele ia olhando assim, olhando, não é que não, volta, e todo mundo volta. Olha, não é que também não, volta. Não, é aqui, achei. Aí a gente, pô, será que achou mesmo? Aí começou a ficar na dúvida, né? Aí vamos, daqui a pouco vai para lá, a gente viu a casinha que era o ponto que a gente tinha que chegar. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, não estamos perdidos. Então, como é bom você ter alguém para te guiar. E quem melhor do que o Espírito Santo para nos guiar? Ele que conhece tudo, todas as coisas, o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Então, o privilégio de ser filho de Deus é você ter o maior guia, o maior pai, o ser mais sábio para te conduzir, que sabe de todas as coisas, presente, passado e futuro, sabe até do futuro condicional, né? Daquela questão de ser contingente, que é o futuro possível. Porque, assim, para Deus não existe essa questão do futuro possível, né? Ele é onipresente, né? Mas para a gente existe aqueles futuros prováveis, né? E se eu fizesse isso, como seria? Deus conhece. E se eu fizesse aquilo? Deus sabe, Ele conhece também. Apesar disso nunca acontecer e nunca ser fato, mas Ele conhece. Tanto é que existe aquela passagem que Davi está lá diante lá dos moradores de Keila, e ele fala assim, e se eu fizer isso? Aí ele fala, não, aí eles vão te entregar. Deus, Ele sabe, o que você fizer, a possibilidade, o que vai gerar.
Então, Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e Ele é o melhor guia que a gente tem. Olha que privilégio você ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente está naquela decisão, caso ou não caso, aceita esse emprego ou não aceita esse emprego, essas decisões, né, difíceis, e aceita essa promoção, me mudo de lugar ou não me mudo, enfim, várias questões que a gente tem, tomo esse remédio ou não tomo, vou para esse lugar ou não vou, o tempo inteiro a gente precisa fazer escolhas, e nada melhor do que ter o auxílio do Espírito Santo para nos guiar nessas escolhas. Então, olha que privilégio nós sermos guiados pelo Espírito Santo. E só quem tem esse privilégio é quem é filho de Deus. O ímpio, ele não tem esse privilégio. O ímpio, ele vai na cabeça dele, na cabeça dos outros e se perde. Às vezes a gente tem esse privilégio e a gente não segue. Vocês que são pais, né? Quantas vezes vocês já deram um conselho para o seu filho e o filho não seguiu e quebrou a cabeça? Aí você fala, poxa, eu falei para você fazer isso, ou então falei para você não fazer isso, e você teimou, aí, tá vendo? E a gente é igual, a gente fala do nosso filho, e a gente faz às vezes a mesma coisa. Quantas vezes você fala assim, poxa filho, por que você não me perguntou antes? Eu já vivi isso, eu poderia te ajudar. A gente faz a mesma coisa, não pergunta para Deus, a gente tem o privilégio do Espírito Santo para nos guiar, e às vezes a gente quer fazer o que dá na nossa telha. A gente se julga muito sábio, muito esperto, muito vivido. Depois que a gente sai da fase da infância, que entra na adolescência, a gente já se tornou o homem mais sábio do mundo. Ninguém sabe de nada, nosso pai não sabe de nada, eu que sei de tudo. Aí vai lá e faz o que dá na telha. Aí depois que as coisas ficam ruins, faz o quê? Corre para o pai. Ó, pai, deu ruim lá, não tem dinheiro, bati com o carro, e agora? Aí o pai que tem que ir lá. Ó, pai, fiz isso, isso e isso, liga para quem logo? Para o pai. Por que não perguntou antes? Mesma coisa a gente, não pergunta para Deus. Quantas vezes a pessoa chega assim, quem costuma dar muitos conselhos, né, que tem esse dom, que tem esse chamado, né, esse chamado pastoral de aconselhar, quantas vezes chega a ovelhinha, olha pastor, eu vim aqui para o senhor me ajudar, pois não, olha, aconteceu isso, agora não tem mais muito o que fazer. A gente só corre para Deus, só corre para o pai, só corre para o pastor, quando já não tem mais, tentei de tudo. Agora você é minha última chance. Mas Deus é a nossa primeira chance. A primeira coisa que a gente tem que procurar é Deus, é a orientação bíblica, é a orientação do pai, nosso pai terreno que Deus nos deu, do pastor, do nosso líder espiritual que Deus nos deu, Espírito Santo, que foi derramado para nos guiar. O Espírito Santo usa o pai terreno, usa o líder espiritual, o pastor, o seu líder de ministério, para te guiar. Porque você pensa assim, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Aí vai vir uma voz assim, meu filho, aceite esse emprego. Aí você, então, meu filho, vire para a direita. Aí, não é assim, irmãos. Pode acontecer? Pode. Deus é soberano, é todo poderoso. Mas, em regra, não é assim. Deus usa a sua palavra para nos guiar. Então, quer ser guiado pelo Espírito Santo? Lê a Bíblia e o Espírito Santo vai falar com você. Está vendo isso aqui? É isso aqui, isso aqui. Você não estava querendo saber? Não estava querendo uma resposta? É exatamente isso aqui que você tem que fazer. Procura o pastor, procura o seu pai. Enfim, temos esse privilégio de termos a possibilidade de sermos guiados pelo Espírito Santo, o nosso Pai. Então, não negligencie isso, não vá procurar Deus depois que tudo deu errado. Procura antes para poder já fazer as coisas certas. Mais um privilégio, o penúltimo privilégio que eu coloquei aqui, é o privilégio que muitos não consideram privilégio, que é o privilégio da disciplina. Ser filho é ter também o privilégio de ser disciplinado por Deus. Então, abram aí em Hebreus 12, versículo 8. Eu vou ler só o 8, mas depois vocês leem o capítulo todo, que fala muito sobre isso. Então, diz assim, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, todo filho é disciplinado.
deve ser disciplinado. E conosco é a mesma coisa. A paternidade de Deus implica de que Ele nos discipline. E isso é um privilégio. Porque isso nos torna filhos. E Deus, Ele nos disciplina. Ser filho de Deus não é ser o intocável, né? Não é fazer qualquer coisa e não ter consequência nenhuma. Às vezes, ser o filho do homem rico, que a gente sonha em ser quando criança, muitas vezes é para não ser disciplinado. Porque o filho do influente, do poderoso, ele faz o que quer, não dá nada, principalmente no Brasil, né? Então ele vai lá, o pai mexe uns pauzinhos, né? E não tem nada. O pai não disciplina, não corrige. Tudo que ele faz, passa a mão. Deus não é assim. Por quê? Porque Deus é bom. E você não disciplinar o seu filho é a pior coisa que tem. Então, devemos disciplinar os nossos filhos, assim como Deus nos disciplina. Viver essa paternidade, essa filiação de Deus, é também reverenciá-lo, é também temê-lo. Precisamos temer a Deus. Porque Deus, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele não vai passar a mão, Ele está aqui e Ele, a nossa geração, a minha, não tem muito essa questão de reverência com o pai. As gerações passadas eram mais respeitosas, né? E a gente tem que respeitar o nosso pai, porque o nosso pai, ele é uma autoridade sobre a gente, e ele tem poder sobre nós, para nos disciplinar, enfim. Vamos ler o último texto que fala sobre isso. 1 Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, concluindo essa parte que eu estava falando, né? Deus, Ele é nosso pai, mas Ele não é aquele pai que não faz nada, né? Aquele pai, entre aspas, bonzinho, aquele pai que só vai passar a mão na nossa cabeça. Então, portem-se com temor. Depois vocês meditem com calma nesses textos que eu estou colocando aqui para vocês. E o último privilégio que eu coloquei aqui é o privilégio que é o dever que a gente tem com o nosso irmão. Isso é um privilégio, apesar de ser também um dever. 1 João 3,10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, nós devemos amar os nossos irmãos, né? João também fala, né? Como é que vocês dizem que amam a Deus se vocês não amam nem ao seu próximo aí, os seus irmãos que vocês estão vendo, vocês não veem a Deus? Enfim, João vai falar muito sobre a questão do amor a Deus relacionado ao amor ao próximo, ao amor aos nossos irmãos. Então, temos deveres com os nossos irmãos, precisamos amá-lo. Se somos de fato filhos de Deus, nós temos irmãos, porque Deus, Ele tem diversos filhos. Então, Deus não é só meu pai, Deus, Ele é pai de vocês também. E isso faz com que eu tenha uma obrigação com vocês. Assim como eu tenho uma obrigação com Deus de respeitá-lo, de temê-lo, de referenciá-lo, eu tenho uma obrigação também com vocês. Então eu preciso viver em comunhão, eu preciso buscar fazer com que os meus irmãos eles se sintam bem, se sintam acolhidos na família. Eu preciso cuidar dos meus irmãos, assim como o pai cuida dos filhos, né? Então, eu tenho diversas obrigações como irmão. Então, pensem nisso. Nós, não existe aquela salvação única, né? Deus salvou um povo. Deus salvou um corpo. A igreja é coletiva. Então, se você de fato é filho de Deus, você precisa demonstrar o seu amor pelos seus irmãos. E o amor, ele é
muito mais do que a gente faz, do que aquilo que a gente diz ou do que aquilo que a gente sente. Então vamos olhar para o lado. Uma religiosidade que é só vertical é uma religiosidade falsa. Se somos filhos de Deus, a nossa religiosidade tem que ser vertical e horizontal. Saindo da parte dos privilégios, vou falar sobre uma advertência relacionada a essa doutrina. Como eu disse no começo daqui do estudo, essa doutrina da adoção, ela foi negligenciada por muito tempo. Por quê? Porque não tinha tantas heresias que falavam sobre isso. Só que pelo fato dela ser negligenciada, o que aconteceu? Surgiu a heresia. E eu quero ver se os irmãos vão saber me responder. Que heresia é essa? Pensa na questão da adoção. Deus é meu pai. E Ele, como eu falei, né, é o rei do universo, o dono de todas as coisas. E Ele me ama e Ele vai me dar tudo. Que heresia é essa? Alguém sabe responder? Ó, de novo. Ó, tô ouvindo aí no fundo aí, ó. Deus, Ele é o dono de todas as coisas, é o rei do universo. Ele me ama, vai me dar tudo. Sou filho de Deus. Que heresia? Teologia da prosperidade. Então, ó, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu não vou viver na miséria, não. Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa. Se eu estou na miséria, é que tem alguma coisa errada. Porque quem é espiritual, quem está bem com Deus, vai receber tudo. Então, eles confundem essas bênçãos prometidas por Deus por bênçãos exclusivamente materiais. Deus vai nos dar bênçãos materiais? Vai. Agora, muitas ou poucas, não sei, vai depender. Porque as bênçãos que Ele promete aqui são muito mais do que bênçãos materiais. Então, não confundam isso. Ah, eu sou filho do rei, então eu vou viver uma vida de prosperidade material. Não é isso que a doutrina da adoção ensina. Não é isso. Tanto é que nesse texto que a gente leu, de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, lá no finalzinho diz que se passamos pelo sofrimento que Cristo passou, seremos glorificados com Ele. E às vezes, o ser herdeiro é passar pelo sofrimento, é passar pela privação. Isso também é uma garantia de que somos filhos. Às vezes você está recebendo muita coisa, é mais um alerta para você ficar vigiando do que você ficar muito feliz. Caramba, eu estou recebendo muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, preste atenção para ver se isso daí não é coisa do inimigo. Porque o inimigo também dá coisa. Vocês acham que não? O inimigo prometeu um monte de coisa para Jesus lá. Jesus, não quero isso não. Até lembro lá que no retiro, Ramon, ele até, no momento que a gente estava fazendo ali o discipulado, ele falou daquela passagem daquele filme Deus Não Está Morto, que o cara era super rico, né, e tinha todas as coisas, e a pessoa é usada ali pelo Espírito Santo para falar para ele, ó, será que essas coisas que você está tendo tudo aí não são para te afastar de Deus? Porque às vezes a gente tem, ó, se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho todas as minhas dívidas pagas, não tenho preocupação nenhuma, a probabilidade de eu me tornar independente de Deus, de deixar Deus de lado, é muito grande. Quem é que fica orando de joelho aí todo dia e isso não tem um problema? Dificilmente. Então, quem tem muita coisa, acha que não precisa de Deus. Agora, quem não tem nada, toda hora, Deus, ó, o que eu vou comer amanhã? Deus, me cura disso, me cura daquilo, se eu não tenho problema nenhum. Isso é mais um alerta, né? Porque, como eu disse, a riqueza, a prosperidade é uma aprovação muito maior do que a pobreza. Então, pensem nisso. E para concluir, eu digo o seguinte, que Deus, Ele não tem a obrigação de fazer nada disso. Nós temos muitos motivos para sermos castigados por Deus, mas poucos, na verdade nenhum, para ser justificado por Ele, e menos ainda para ser adotado. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama
com um amor infinito. E essa questão, né, lembrou de uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui rapidamente, que como é um estudo, eu gosto sempre de trazer alguma curiosidade, uma curiosidade histórico-teológica para vocês, né, para que enriqueça o estudo de alguma forma, né, e abra um pouco também a mente de vocês para coisas da tradição, coisas da cultura religiosa, né. E no Seder de Pessa, que é uma liturgia, né, um cerimonial da festa da Páscoa. Pessa é Páscoa em hebraico, né, e Seder é essa festa que tem essa liturgia, esse cerimonial desse jantar de Páscoa. Tem uma parte que a gente chama de Daeno, que eu vou até compartilhar aqui, para botar aqui para vocês verem. Tenta abrir esse site aí. Então, esse Seder de Páscoa, como é que funciona? Deus, ele instituiu para os filhos de Israel, né, para o povo judeu, várias festas. Se vocês lerem lá em Levítico, se eu não me engano é 27, não tenho certeza não, várias festas, né? E essas festas deveriam ser comemoradas anualmente. Todo ano deveria comemorar essas festas. E uma dessas festas era a festa de Páscoa. E essa festa, ela tem uma liturgia, ela tem um cerimonial. Ela não era feita de qualquer forma. Cada um comemorava de um jeito. Tinha lá um passo a passo. E eram vários dias. Então, no primeiro dia você tinha que fazer uma coisa, no segundo dia você tem que fazer outra. Aí tinha o momento do jantar, tinham várias coisas. E essa festa é muito messiânica. Tem vários aspectos que falam sobre Cristo. Só que na época eles não sabiam. Hoje a gente sabe. Então, tem uma parte da festa de Páscoa que fala do cordeiro que foi morto e passou o sangue nos umbrais. Vocês lembram dessa passagem? Que o povo é liberto do Egito. O contexto da festa de Páscoa é justamente essa libertação do Egito. E quem era esse cordeiro que foi morto lá? Esse sangue que foi passado nos umbrais, que o anjo da morte teve que passar por cima. Pessar, Páscoa, vem dessa palavra, passar por cima. Pessa significa isso, porque o anjo da morte passou por cima das casas que estavam com o sangue nos umbrais. E dentro dessa festa, desse cerimonial, tem um momento que eles bebem um cálice de vinho. E o que Jesus faz na ceia? Ele diz o seguinte, que esse vinho era o quê? Era o sangue dele. Então, Jesus ali, na ceia, ele não estava fazendo uma coisa nova. Ele estava comemorando a Páscoa. E ele estava, agora, trazendo o significado daquelas coisas. Dentro desse Seder de Pessa, tem um momento que eles pegam um pão e quebram. E tem várias questões lá do Afikoman, que é com esse pão, que eu não vou ficar falando aqui, depois se vocês quiserem ler, vocês leem. E o que ele fala? Esse pão aqui que eu estou partindo é o meu corpo. Então Jesus, ele não estava ali sentado jantando, e ele olha assim para a mesa e vê um copo de vinho e um pedaço de pão e tem uma ideia genial. E eu vou fazer uma coisa nova. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Façam isso em memória de mim. Não, ele estava fazendo uma coisa que já era normal. Pegar o vinho, partir o pão ali, era tudo que já era feito pelos judeus. Só que ele fala, tá vendo isso aqui que vocês sempre fizeram para lembrar de Deus? Isso aqui falava de mim. Esse cordeiro que foi morto, falava de mim. Esse pão aqui, sou eu. Esse sangue aqui, sou eu. Então é isso. Deixa eu passar aqui, para vocês verem. Onde que eu consigo abaixar aqui? Mas é aqui, esse mouse? Esse aí? Então vai abaixando. Vai embora, vai embora, vai embora. Aí vai falando de todo o cerimonial dos dias, pode continuar. Vai descendo, pode ir. Falar dos elementos, do pão, do vinho, das ervas amargas, aí tem as orações em hebraico, vai, pode descer. Você vê que é grande a liturgia aí? Volta mais um pouquinho, aí, daí.
Então, o que é esse Daeno? Por que eu estou falando disso? Porque tem um momento lá da cerimônia que quem está ministrando a cerimônia, que naquela época era Jesus, na ceia, né? Então tem uma pessoa que é responsável, ela fala uma frase em hebraico e toda a congregação ali, todas as pessoas que estão na mesa, respondem juntas, Daeno, que significa, isso teria sido suficiente, ou já isto nos teria bastado. Então, ele conta várias bênçãos que Deus fez quando o povo vai ser libertado do Egito, e toda a congregação responde, Daeno. Então, como é que funciona? O ministrante vai ler, quantos atos de bondade Deus fez por nós? Se Deus apenas nos tivesse tirado do Egito, mas não tivesse castigado os egípcios, aí todo mundo responde, Daeno, já isso nos teria bastado. Se Deus apenas tivesse castigado os egípcios, mas não tivesse destruído seus ídolos, Daeno, já isso nos teria bastado. Se Deus apenas tivesse destruído seus ídolos, mas não tivesse dividido o mar para nós, Daeno, já isso nos teria bastado. Se Deus apenas tivesse dividido o mar para nós, mas não tivesse feito passar por ele no seco, Daeno, já isso já nos teria bastado. Se Deus apenas nos tivesse feito passar por ele no seco, mas não tivesse providenciado tudo o que precisávamos no deserto durante 40 anos, Daeno, já isso nos teria bastado. Se Deus apenas nos tivesse alimentado com maná, mas não nos tivesse dado o Shabat, Daeno, já isso nos teria bastado. Então, quem é o nosso Shabat? Jesus. Quem é o nosso Shabat? O que é o nosso Shabat? O descanso, né? Shabat vem do sábado, do descanso prometido por Deus. E esse descanso é um descanso escatológico. É um descanso que a gente vai viver na plenitude da adoção. Nós fomos adotados por Deus, mas a gente vai viver a plenitude dessa adoção quando estivermos com Cristo, desfrutando desse Shabat. Então, se Deus tivesse feito todas essas coisas, já nos teria bastado. Como eu falei, se Deus apenas nos tivesse justificado, isso já seria mais do que suficiente. Mas não, o amor dele é imenso, que ele foi além. Ele nos adotou. Então, se a gente for ver, por exemplo, para finalizar, nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos afastados de Deus, e Ele nos reconciliou, nos vivificou, nos regenerou. Então, passamos a estar reconciliados com Deus, vivos espiritualmente, concordam? Isso não é maravilhoso? Agora estamos de novo com o nosso relacionamento com Deus, bem, estamos vivos espiritualmente. E sabe que condição é essa? É a mesma condição que os anjos. Os anjos são criaturas vivas espiritualmente, são criaturas que estão conciliadas com Deus, concordam? Agora nós fomos adotados, os anjos não. Então, a regeneração, o estar vivo espiritualmente, essa reconciliação, isso já teria sido maravilhoso. Se nós fôssemos agora como os anjos, já seria excelente para nós pecadores, merecíamos ir para o inferno, merecíamos a ira de Deus, estarmos na mesma condição que os anjos, já seria maravilhoso. Mas Deus nos amou tanto, que Ele nos adotou, nos chamou para a sua família. Agora pertencemos à família de Deus. Olha que privilégio. Vocês já pensaram nisso? Que a gente está em melhor condição do que os anjos, estamos em melhor condição do que estava Adão no início. Pensem nisso, pensem nisso. Para terminar, eu vou ler esse versículo, 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou para o meu oásis, Jesus, Tu és o meu oásis, és o lugar onde encontro